Oi, galera do 8º ano, 7ª série. Estou aqui hoje na aula 5 da 2ª unidade, português, aula de revisão. Hoje nós vamos ver na nossa aula de revisão, os assuntos do teste, que já está aqui, assunto do teste, 2ª unidade. É tudo isso aqui que vocês já viram. Só lembrando aqui, mostrando para vocês os assuntos dos testes. E nós vamos ver hoje, vamos relembrar hoje pronome. Então, nos usos do pronome, porque é o primeiro assunto da gente aqui. Então, a gente vai relembrar o uso de pronomes. Então, pronome. Pronome é uma classe de palavras variável cuja finalidade é substituir ou determinar, acompanhar ou um substantivo. Eles se classificam em razão dessas funções. Aquele que substitui o nome é chamado de pronome substantivo e o que determina, acompanha, é o pronome adjetivo. Além disso, são subclassificados em pessoais, do caso reto, pessoais, oblíquo, tônicos e átonos, de tratamento, relativos, possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Vamos ver agora a classificação dos pronomes. Pronomes pessoais são os pronomes que determinam a flexão de pessoa da oração. Primeira pessoa, o ser que se manifesta, fala, no processo comunicativo, o enunciador, o locutor, o emissor. Segunda pessoa, o ser que recebe a mensagem e decodifica, o receptor, o interlocutor. Terceira pessoa, o ser sobre o qual se fala no processo comunicativo. Eles se subdividem em pronomes pessoais, do caso reto, e em pronomes oblíquos, átonos e tônicos. Veja, caso reto, são os pronomes pessoais que sempre exercem função de sujeito da oração. Nunca exercem função de complemento. São eles: primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Exemplos: eu corri durante 1 hora. Tu correste durante 1 hora. Ele correu durante 1 hora. Nos exemplos acima, os pronomes eu, tu e ele exercem a função sintática de sujeito do verbo correr, o qual deve concordar em número e pessoa com seus sujeitos. Assim sendo, construções como eu vi ele são equivocadas, visto que o pronome pessoal reto está sendo usado como objeto direto do verbo ver. Os pronomes retos jamais exercem função de objeto, sempre de sujeito. Oblíquos, átonos. Todos os pronomes oblíquos exercem função de complemento, em especial de objeto direto ou indireto. Diferenciam-se dos tônicos, pois estes são sempre preposicionados e não se prendem ao verbo pela colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. São eles: primeira pessoa do singular, mi. Segunda pessoa do singular, ti. Terceira pessoa do singular, si, o, a, lhe. Primeira pessoa do plural, nos. Segunda pessoa do plural, vos. Terceira pessoa do plural, si, os, as, lhes. Exemplo: deram-me o recado. O pronome em destaque é objeto indireto do verbo dar. Oblíquos, tônicos.
Assim como os átonos exercem função de complementos, em especial objeto direto e indireto, mas jamais de sujeito, possuem posição livre na oração. Por isso, não se prendem ao verbo pela colocação pronominal. São eles: primeira pessoa do singular mim, segunda pessoa do singular ti, terceira pessoa do singular si, ele, ela, primeira pessoa do plural nos, segunda pessoa do plural vos, terceira pessoa do plural si, ele, ela. Veja: gosto dele, falaram a verdade a mim, entregaram a encomenda a ti. Nos exemplos acima, os pronomes oblíquos tônicos em destaque exercem função de objeto indireto de seus respectivos verbos e estão todos preposicionados, para mim ou para eu. Se o pronome exerce a função de sujeito do verbo no infinitivo, usa-se para eu. Trouxe o livro para eu estudar. O pronome reto eu é sujeito do infinitivo estudar. Nesse caso, nada de trouxe o livro para mim estudar, pois mim é pronome oblíquo, por isso não exerce função de sujeito. Se o pronome não exerce função de sujeito, é complemento, usa-se para mim. Trouxeram este presente para mim. Nesse caso, mim é preposicionado e exerce função de objeto indireto do verbo trouxeram. Pronomes possessivos estabelecem relação de posse entre um objeto e uma das três pessoas do discurso. São eles: meus, ou meu, minha, minhas, teu, teus, tuas, tuas, tua, seus, suas, nosso, nossos, nossa, nossas, vosso, vossos, vossa, vossas, seu, seus, sua, suas. Pronomes relativos. Os pronomes relativos, ao mesmo tempo, retomam o nome imediatamente anterior e substituem-no dentro de uma oração subordinada adjetiva, uma oração que caracteriza, define e particulariza esse nome. São exemplos de pronomes relativos: que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, aonde, de onde, donde, cujos, cujas, como, quanto. Em primeiro lugar, veja a capacidade de retomada e de substituição desses pronomes. Pegue os livros que estão sobre a mesa. A oração em negrito é adjetiva. Observe que ela caracteriza livros. Os livros estão sobre a mesa. E quem retoma e substitui livros é o pronome relativo que. A cidade aonde Pedro vai fica no interior de Goiás. O pronome relativo aonde retoma e substitui cidade. Pedro vai à cidade. A garota da qual nós falamos mora nesta rua. O pronome relativo a qual retoma e substitui garota. Nós falamos da garota. Pronomes demonstrativos. São pronomes que eram originalmente usados para posicionar espacialmente um objeto em relação às três pessoas do discurso, principalmente em relação a quem fala e a quem ouve. Também são usados para a marcação de tempo, passado, presente e futuro, e para o estabelecimento de referência anafóricas e catafóricas em um texto. Pronomes demonstrativos variáveis. Primeira pessoa: este, esta, estes, estas indicam um objeto sob posse da primeira pessoa. Segunda pessoa: esse, essa, esses, essas indicam um objeto sobre posse da segunda pessoa. Terceira pessoa: aquele, aquela, aqueles, aquelas indicam um objeto sobre posse
de um terceiro ou distante do primeiro e da segunda pessoa. Pronomes demonstrativos invariáveis referem-se a coisas ou objetos de forma indefinida, espacialmente possuem a mesma utilização dos anteriores. Primeira pessoa, isto. Segunda pessoa, isso. Terceira pessoa, aquilo. Pronomes de tratamento. São pronomes empregados no trato com as pessoas familiar ou respeitosamente. Embora o pronome de tratamento dirija-se à segunda pessoa, toda a concordância deve ser feita com a terceira pessoa. Assim, usa-se vossa quando conversamos com a pessoa e sua quando falamos da pessoa. Veja o exemplo. Vossa Senhoria deveria preocupar-se com suas obrigações e não com as de Sua Excelência, o governador, que está em viagem. Pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso de forma indefinida, genérica e imprecisa. Podem ou não se flexionarem em gêneros e número. Variáveis: qualquer, quaisquer, qual, quais, bastante, bastantes, uns, uma, umas, pouco, poucos, pouca, poucas, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, outro, outros, outra, outras, todo, todos, toda, todas, certo, certos, certa, certas, muito, muitos, muita, muitas, tanto, tantos, tanta, tantas, algum, alguns, alguma, algumas, quanto, quantos, quanta, quantas, invariáveis, alguém, ninguém, quem, algo, tudo, nada, cada, mais, menos, demais, outrem. Pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos são aqueles empregados em orações interrogativas, diretas ou indiretas. São eles que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Exemplos de orações interrogativas diretas. Que horas são? Quem é você? Qual o seu nome? Quanto custa o livro? Exemplos de orações interrogativas indiretas. Eu perguntei que horas são. Ana quer saber quem é você. O juiz questionou qual o seu nome. Pedro indagou quanto custava o livro. Que e quem não se flexionam. Já o pronome qual é variável em número e o pronome quanto concorda em gênero com o termo a que se refere. Bom, gente, aqui foi hoje a minha revisão sobre o uso dos pronomes, sobre os pronomes, tá bom? No próximo vídeo eu vou dar a continuidade dos outros assuntos, a revisão dos outros assuntos a seguir. Então, essa aqui foi a nossa revisão sobre o uso de pronomes. E temos aqui a atividade de revisão sobre o uso dos pronomes. Então, temos a primeira questão aqui, que vocês vão estar fazendo no caderno de vocês. Primeira questão. Temos aqui a segunda questão. Temos aqui a terceira. A quarta. A quinta. A sexta. A sétima. A oitava. E também atividade da gramática, que vocês vão fazer também no caderno aí, as atividades da gramática. Páginas 197 a 210 e 211 a 222.
essas atividades aí da gramática faz parte do nosso assunto pronomes, sobre pronomes, entendeu? Não precisa se assustar com tantas páginas, não. Vocês vão fazendo devagar, não precisa fazer tudo de vez, não. Eu dei aí as páginas para que vocês já fiquem sabendo que são essas páginas que vocês têm que estar fazendo atividade no caderno. Mas vocês podem ir fazendo com calma em casa, tá bom? Não se preocupe. Mas eu trouxe aqui só para que vocês vejam que essas páginas têm que ser feitas no caderno, tá bom? Então, vocês vão fazendo com cuidado, com calma, não precisa ser rápido, não. Por isso que eu botei todas essas páginas aí, porque tá trabalhando o uso de pronomes que a gente viu hoje. Nós já tínhamos visto esse assunto aí, como os demais. Mas temos que dar revisão, porque o nosso teste vai ser já dia 19. Então, eu vou daqui para lá, até lá eu tenho que estar revisando com vocês. Então, vocês estão vendo e revendo de novo os assuntos. E daí, as nossas aulas vão ser assim, vou estar revisando assunto por assunto. Como o assunto pronomes era muito extenso, eu não pude continuar com os outros assuntos para vocês, mas no próximo vídeo eu vou estar trabalhando o assunto aqui para vocês. Frase, oração, período e termos da oração, sujeito e predicado e os tipos de sujeito. Vai ficar para revisar. Vocês já deram esse assunto, mas eu vou estar trazendo de novo para revisar com vocês para o dia do teste, para clarear a mente de vocês sobre os assuntos para o teste, tá bom? Então, eu tô trazendo aqui todo o assunto para que vocês vejam. E só para reforçar aí, esse é o assunto do teste. Temos aqui, ó, assunto dos testes de português e redação segunda unidade 2020. Temos aqui, ó, tô botando aqui para que vocês copiem no caderno de vocês também, se quiserem, o assunto, ó, do teste. E também eu trouxe aqui redação para que vocês também vejam que vai ser, a parte de redação vai ser interpretação de texto. E essa interpretação de texto a gente vai estar trabalhando o quê? A crônica de humor, que é o que a gente está dando nos assuntos. Tudo sobre a crônica, ok? Revisando crônica também. Que eu já fiz um vídeo postando sobre isso, sobre a revisão de crônica. Então, vai ser isso aí, o assunto de redação. Então, hoje, o nosso assunto é esse, né? A nossa revisão foi sobre o uso de pronomes. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da nossa revisão. Tudo agora é revisão até o dia do teste, entendeu? Então, essa é a minha revisão sobre os pronomes. Estudem bastante aí sobre os pronomes, os usos de pronomes. Próxima aula a gente vai rever, que vocês já viram também, oração, frase, oração e período e sujeito, predicado e os tipos de sujeito. Eu vou estar trazendo no próximo vídeo para revisar com vocês, tá bom? Então, queridos, espero que vocês tenham gostado da minha aula. Tenha relembrado para vocês aí o assunto sobre o uso de pronomes, tá bom? Estudem, coloquem as atividades no caderno, essas atividades também da gramática, tudo direitinho. Coloquem as páginas para vocês marcarem aí as páginas que a gente está trabalhando, tá bom? Tudo organizado, botando lá a segunda unidade, tá bom? Então, essa foi a nossa aula da segunda unidade, aula 5, português, aula de revisão para nosso teste, tá bom? Beijo pra vocês, galera, e até o próximo vídeo, tá bom? Estudem, tchau! Fica com Deus, tchau!